Esse aqui é um dos tênis mais comentados nos últimos meses e finalmente colocamos a mão em um par para contar mais detalhes sobre ele para você. Mas aproveitando, caso você não me conheça, eu sou o Guilherme e esse aqui é o canal do Sneakers BR. Então, antes de eu começar a falar um pouquinho mais sobre esse tênis, já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like, clicar no sininho para receber notificação e também acompanhar o Sneakers BR nas outras redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece na cultura sneaker. O Air Max DN8 ou DN8 começou a ter imagens reveladas meses atrás quando foi visto circulando nos pés de pessoas como Ravel Berlin, daquela marca Cortez. É claro que uma das coisas que mais chamou a atenção logo de cara foi o seu solado, que teve a tecnologia Dynamic Air estendida por todo ele, diferente da novidade apresentada pela Nike no ano passado, o Air Max DN. Se você não sabe o que é o Dynamic Air, eu conto para você rapidinho. No caso do Air Max DN, os 4 tubos de Air são conectados entre si e formam uma única cápsula. Isso possibilita que o ar flua entre os tubos conforme a pessoa se movimenta e pisa, fazendo com que a sensação de caminhar sobre o ar seja potencializada, assim como o conforto do modelo. No caso desse tênis aqui, no DN8 ou DN8, como eu falei, você já deve imaginar que a coisa não é diferente. Assim como no DN, aqui temos tubos com pressões diferentes. Nas 4 de trás, nós temos 15 PSI, que é a unidade de medida de pressão. Nas da frente, 5 PSI. Conforme você caminha, esses 8 tubos que são unidos através de 2 cápsulas, então são 8 tubos que no fim das contas não atuam de forma independente, fazem com que essa pressão esteja numa constante troca, variando na parte da frente e de trás nos tênis, sempre entre essa pressão de 5 e 15 PSI, como a gente citou. Agora, falando um pouco do cabedal, a gente tem materiais sintéticos, construindo um design que remete diretamente a um outro tênis da família Air Max, que eu tô falando do Air Max 96 XX, com essas curvas aqui bem características, mas numa construção diferente. Anos atrás, esses Air Max 96 retornaram às lojas tanto em versões especiais via Nike Lab, quanto numa colaboração também com a Supreme. Será que esse tênis aqui serve como uma prévia de um possível retorno dele motivado por essa novidade? Bom, isso a gente vai saber só no futuro, assim como também saberemos ou não se esse tênis aqui vai ser fruto ou alvo de alguma colaboração. Mas agora vamos às coisas que a gente já sabe e que já fazem parte do universo do DN8. A skatista brasileira Raíssa Leal, conhecida como Fadinha, assim como o skatista Yuto Horigomi e o jogador de basquete Jamoran, estão entre os atletas da Nike que fazem parte da campanha oficial de divulgação desse novo modelo, que estreou recentemente, inclusive aqui no Brasil, nessa colorway aqui, que foi batizada de Hyper Pink ou Hyper Pink, num rosa super vibrante, e até então, até o Air Max Day, até o dia 26 de março, ela era a única que estava circulando aqui em solo brasileiro, então foi a que foi mais ativada. Só que agora tem algumas outras combinações que já estão ganhando imagens e chegando às lojas. Por aqui ainda não apareceu, até porque são poucos os detalhes, mas tem uma que lembra bastante até o Dragon Ball Z, por exemplo, com o cabedal roxo e os tubos do DN Air, do Dynamic Air, laranja, lembrando um pouquinho das esferas do dragão. Só que quem conhece um pouquinho do Dragon Ball sabe que são 7 as esferas. Então, até que podia ser, talvez, né, um DN7, ficaria um pouco melhor. Mas bom, falando um pouquinho mais de considerações gerais, e é claro, dessa coisa que está aqui do lado, e vocês devem estar curiosos para saber do que se trata, o Air Max DN tem o cabedal praticamente todo construído em materiais sintéticos e praticamente sem nenhuma costura aparente. Então, apesar de um uso diferente de materiais, ele se sobrepõe através de cola e também da termofusão, né? Quando através de uma alta temperatura, os painéis são unidos, fazendo com que isso traga um pouco mais de leveza e também faz com que você não tenha aqueles incômodos, às vezes, causados por um encontro de painéis diferentes, onde aquela costura fica roçando no seu dedinho, aqui na lateral, naqueles lugares que geralmente os tênis costumam machucar. As laterais têm uma espécie de, como se fosse um nylon, talvez, lembra
lembra um pouquinho um ripstop, um pouquinho de um neck skin, que são materiais bastante resistentes e também bastante respiráveis. E principalmente aqui na parte das ondas, que remetem bastante ao Air Max 96 que eu comentei, dá para ver que ele é ainda mais respirável, então é uma parte que ela fica meio translúcida, que é justamente aonde o pé vai conseguir transpirar basicamente. Na região do toe box, temos um reforço aqui do que seria, se eu não me engano, um TPU ou algum outro material sintético também, meio que da família ali dos plásticos. Na parte traseira temos esse suporte, esse contraforte também de TPU, levemente rígido, que serve para dar um pouquinho de suporte ali para essa região do tornozelo e do calcanhar. Na parte de trás temos o logotipo do Dynamic Air, então temos Air Max ali com destaque, enquanto no círculo menor temos o DN, do Dynamic Air, como eu já falei. No solado, pelo menos dessa versão Hyper Pink, temos uma entressola predominantemente preta, então ela é bem escura, e a cápsula, aqui os tubos do Dynamic Air, apesar de parecerem escuros, eles são tubos verdes, eles são esverdeados, então dá para ver bastante com a luz que ela fica bastante esverdeada. Na parte de baixo, uma sola preta, com alguns detalhezinhos em vermelho, que lembra um pouquinho justamente essa comunicação do DN, né? Então o DN está sempre identificado com a cor vermelha aqui na parte de trás, também na palmilha, onde temos também o logotipo do Dynamic Air. Então eles tentaram fazer algo que fosse bastante coerente, né? Como detalhes, temos um mini swoosh aqui na parte de baixo, no final dos cadarços, e também alguns pontos refletivos bem discretos também aqui nos painéis laterais, novamente próximos ao cadarço. A língua é majoritariamente feita de mesh, numa espécie como se fosse um neoprene, o que parece ser bastante confortável, o mesmo material que fica aqui ao redor do tornozelo no pé. E aqui um logotipo de Air Max, que você também identifica aqui na caixa, que é uma caixa já mais especial, pelo menos nessa colorway de estreia. Swoosh grande aqui, na parte lateral temos aquele brilhinho, né, aquela resina que colocam aqui com algumas faixas. O logotipo de Air Max, que eu comentei, que é o mesmo que temos aqui na língua do tênis. Aqui novamente Air Max, um logotipo, né, uma identidade visual que lembra um pouquinho, por exemplo, do Air Max 95, com aquele Air Max dividido, sempre numa identidade meio oval. E aqui DN8 ou DN8, certo? Agora vamos para esse aqui, ou melhor, deixa eu mostrar aqui algo que acho que não deve ter pegado direito na hora que eu estava abrindo, que a seda também vem toda estampada, como se fossem desenhos técnicos, explicando como funciona o Dynamic Air. Então eu tinha comentado com vocês sobre o funcionamento da tecnologia, onde duas cápsulas se dividem em 8 tubos, e aqui isso fica um pouco mais claro. Então, ó, aqui temos a parte de baixo da sola, aqui temos um desenho lateral, que mostra o fluxo do ar, então como a pressão, né, fica de um tubo para o outro. E aqui dá para ver melhor a cápsula, né? Então dá para ver, ó, temos cápsulas na parte de trás e na parte da frente, que os tubos se conectam pela região central. Então, acho que todos os desenhos aqui ficam bem claros como isso funciona. Os tubos não são independentes, né? Eles não atravessam só de um lado para o outro. Eles também se conectam na parte que você não enxerga. A gente indo agora para essa embalagem. Essa aqui é mais uma daquelas embalagens super especiais e promocionais que as marcas produzem para enviar, por exemplo, para criadores de conteúdo, para as mídias, para as pessoas que têm envolvimento ali direto no lançamento. E nós fomos uma das mídias que foi contemplada com isso aqui. É uma embalagem toda feita em impressão 3D, então tem toda essa questão tecnológica das coisas que a gente tem hoje em dia, claramente translúcida, com o logotipo aqui da Nike e também do Dynamic Air, do DN Air. Na parte de trás tem relevos que remetem justamente às cápsulas, como vocês olharam ali nos desenhos da seda. Então aqui também tudo nesse relevo. Quando a gente abre, tem aqui uma das outras colorways que chegaram aqui já ao Brasil, junto ao Air Max Day no dia 26
de março. E caso você não saiba o que é o Air Max Day, eu te explico rapidinho. Air Max Day é o dia do Air Max, sempre celebrado no dia 26 de março e que celebra mais um ano dessa família que é conhecida justamente pelas cápsulas de ar visível. O primeiro tênis a contar com essa cápsula de ar é conhecido hoje como o Air Max 1 e surgiu em 1987 e ano a ano a marca vem tentando criar novos modelos que utilizam essa tecnologia e que mantém esse legado, essa herança do ar visível viva. O DN8 é justamente um dos tênis que agora em 2025 joga luz, né, e procura trazer a família Air Max de novo para os holofotes. E essa colorway aqui eu particularmente gosto mais até do que da Hyperpink, e eu acho legal porque ela de alguma forma se conecta um pouquinho, por exemplo, com o Air Max 95 Neon, que tem aquela combinação de tons de cinza, preto e verde. Então aqui você vê um cabedal com os mesmos materiais do Hyperpink, materiais sintéticos, só que aqui, ao invés de ter uma cor predominante, é todo em tons de cinza, com bastante degradê, bastante contraste entre o tom de cinza e os blocos de preto e os detalhes esverdeados. Então, além desse swoosh lateral metalizado, temos também esse mini swoosh aqui na região dos cadarços também em verde e os tubos ainda mais evidentes, né, com uma cor muito mais evidente em relação a esse tênis aqui. Então, como eu falei, o Hyperpink também tem os tubos esverdeados, mas dá para ver que nessa outra colorway é bem diferente, é bem mais claro, fica muito mais evidente e eu particularmente acho mais legal. Na parte de baixo também você consegue ver através de uma sola translúcida a parte interna dos tubos, né? Os tubos eles ficam um pouco mais expostos nessa região central, que é justamente por onde o ar flui e causa essa sensação do conforto, que inclusive é uma das propriedades desse tênis que vem sendo bastante elogiadas por quem já garantiu um par, por quem ganhou, por quem já calçou ele. Na parte do meio, acho que eu não comentei, temos o logotipo também de DNR um pouquinho diferente e sempre com esse efeito meio de bolha. Então ele tem sempre esse relevo, essa questão que lembra um pouquinho uma bolha mesmo. Eu achei bem legal esse detalhe. Falando em outros detalhes, temos aqui o logotipo de Air na língua com materiais refletivos, assim como aqueles detalhezinhos aqui na lateral que eu já comentei. E aqui na parte de trás temos também uma parte que sela a costura e que também parece ser refletiva e que combina bastante, né, com essa estética acinzentada aqui do tênis. Na parte de dentro aqui tinha algumas etiquetas, que são aquelas etiquetas que contam com algumas informações relacionadas a como o tênis, como os produtos são produzidos, e diz que o DN8 é um tênis que faz parte da iniciativa Move to Zero, onde a Nike se esforça para tentar criar produtos que estejam mais próximos de uma pegada de carbono neutra. Então, tênis que sejam feitos com materiais de origem reciclada e que sejam um pouquinho mais amigas da natureza, então utilizando um pouco menos de matéria-prima virgem. E no caso, uma das coisas que são exigidas para que os produtos façam parte da Move to Zero é que eles tenham no mínimo 20% de material reciclado na sua composição. Como é um tênis sintético, é bem provável que seja, por exemplo, um poliéster, alguns produtos, alguns materiais que estão nessa família dos plásticos e que utilizam sobras de outras produções ou de coisas que nem tem nada a ver com a Nike e de alguma forma conseguem ser introduzidos na fabricação desse tipo de produto. Bom, acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é um novo formato de unboxing que a gente está colocando aqui no nosso canal no YouTube, agora com pessoas sozinhas aqui, explorando de uma forma um pouquinho diferente a história e as características dos tênis. Deixa aqui nos comentários o que você tem achado, se você tem curtido, o que você acha talvez que a gente possa inserir também e melhorar para que esses unboxings fiquem ainda melhores. E deixa seu like, clica no sininho para receber notificações. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e também siga o SneakersBR em outras redes, certo? É isso, espero que vocês tenham curtido, até a próxima e tchau!